pessoal, boa tarde. Então estamos aqui atendendo ao convite do seu Eurípides e da Ana para gravar uma mensagem sobre o Evangelho de Jesus, né? Buscando nesse momento confortar os nossos corações e aprender um pouquinho com as mensagens do Cristo, né? Com as mensagens de Emmanuel. Então eu escolhi para a gente conversar hoje um pouquinho essa mensagem intitulada Tempo de Confiança. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do Chico e pelo Espírito do Emmanuel. Eu achei essa mensagem bem interessante para os dias que a gente está passando hoje, porque aqui ela vai nos falar a respeito da fé e confiança. E ela diz assim, ela começa comentando uma passagem de Jesus que está em Lucas 8:25 e ele diz: onde está a vossa fé? Então Emmanuel vai comentar: a tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Então essa passagem que está no Evangelho de Lucas, vai tratar da passagem que está os discípulos e Jesus atravessando no barquinho, quando Jesus vai descansar e começa uma tempestade. E os discípulos acabam ficando desesperados em meio à tempestade, porque a tempestade não se acalma, e eles acabam acordando Jesus, né, para que Jesus auxilie a acalmar a tempestade. Então Jesus vai lá, acalma a tempestade, mas depois indaga aos seus discípulos, né? Onde está a tua fé? Onde está a fé de vocês? E é essa mesma indagação que Emmanuel nos convida a fazer, né? A cada um de nós fazer intimamente. Onde está a nossa fé? E ele fala aqui, né, que Jesus, né, faz essa indagação aos discípulos e diz: o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge ocasião da fé, no tempo em que lhe é própria. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada, né? Então ele vem falar que nós temos o nosso tempo, né? Se há o tempo do plantio e da colheita, há também o tempo em que nós desenvolvemos a nossa confiança e temos ela fortalecida em cada um de nós. E ele fala: ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizades nos momentos felizes, né? É interessante porque na nossa vida, quando está tudo em calmaria, a gente vai se deixando levar pelo ritmo da vida. E em determinados momentos a gente acaba até esquecendo da oração, esquecendo de fortalecer a nossa fé, né? Esquecendo de transformar os nossos sentimentos, porque está tudo tão tranquilo, tão sereno, e a gente vai vivenciando nesses momentos de serenidade. Mas ele diz que as dificuldades, elas vêm para quê? Para nos lembrar o que nós temos que melhorar em nós. Então as dificuldades, elas vêm para que a gente consiga verificar, né, onde nós estamos mais frágeis, né, o que a gente precisa fortalecer, o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa melhorar. E ele fala aqui: aguarde os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. E é o que ele diz, na nossa vida a mesma coisa. As dificuldades vêm e quando a gente não passa por elas, provavelmente outras dificuldades virão. Para quê? Para que a gente possa aferir os valores daquele ensinamento, para que a gente possa demonstrar o que nós aprendemos diante daquela situação, daquela circunstância. E ele fala: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencidas as dificuldades, espera a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Olha que bonito esse comentário que Emmanuel faz aqui ao final, né?
Então, todas as vezes que nós buscamos o auxílio de Jesus, toda vez que nós invocamos, né, o seu auxílio, a sua presença, ele vem e nos auxilia. Mas junto ele nos indaga: onde está a tua fé? Porque o que ele quer nos dizer com tudo isso? Que é importante que a gente se mantenha em oração, que a gente busque essa conexão com Deus, com Jesus, mas que a gente também mantenha a nossa fé, a nossa serenidade diante das dificuldades, que a gente vá enfrentando os desafios um a um, né? Que a gente não se deixe dominar por desesperos, por medos, por tristezas, mas para que a gente se mantenha fortalecido. E ele diz que é importante, porque se a gente não aprende, outras dificuldades virão, para que a gente aprenda a nos dominar, a nos educar e a vencer com serenidade. É interessante que tem uma historinha que conta que um homem, todos os dias na sua casa, ele orava, sempre orava com muito fervor e pedia a Deus, né, que mandasse para ele, né, as orientações, né, para que ele pudesse passar pelas dificuldades da vida. E todas as vezes que ele orava, aparecia um objeto na casa dele. Primeiro apareceu uma bota, depois apareceu uma capa de chuva, depois apareceu um guarda-chuva e um belo dia veio uma grande tempestade, né? E quando essa tempestade veio, ele estava lá com aqueles objetos, né, para se proteger da tempestade que surgia. E assim somos nós na nossa vida, né? Todos os dias nós oramos, nos colocamos em conexão com o alto, pedimos a Ele que nos fortaleça, que nos inspire os melhores pensamentos, que nos ajude a fazer o nosso arsenal para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, né? Que a gente consiga compreender os seus ensinos, que a gente consiga transformar os nossos sentimentos, para quando uma determinada situação chegue, a gente esteja preparado para ela. E as dificuldades vêm, porque a gente tem que entender que não é pelo fato de estarmos orando e pedindo que as dificuldades não virão, porque as dificuldades, elas são aprendizado, elas são os degrauzinhos da nossa evolução e, como bem nós já sabemos, as dificuldades vêm porque de alguma forma nós estamos atraindo ou já lá atrás, em outros momentos, atraímos essas dificuldades para que a gente possa superá-las. Então, quando Jesus nos faz o convite, né, da fé, quando ele vem falar tempo de confiança, tem desconfiança, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa buscar sempre dentro dos ensinamentos do Cristo a serenidade, para que quando as dificuldades apareçam, a gente consiga passar por cada uma delas. E essa mensagem, ela vem bem a calhar com os momentos de dificuldades que a gente vem passando, né? São tantas coisas novas que vão acontecendo, situações que vão exigindo de nós comportamentos, posturas, pensamentos e sentimentos diferenciados, né? Diante de dor, de sofrimento, de dificuldade, de isolamento social e tantas outras situações. E nesse momento é importante que a gente tenha a nossa fé fortalecida, que a gente busque sim a melhor conexão com Deus, que a gente busque se colocar em oração, mas que diante de uma dificuldade a gente busque todo esse arsenal que nós já construímos e possamos manter a melhor postura de auxílio ao próximo, de auxílio a nós mesmos, né? Mantendo sempre a serenidade e tranquilidade. Então a mensagem que eu escolhi para hoje era essa, para que a gente tenha esse tempo de fé, esse tempo de manter, né, os nossos corações sempre conectados ao alto e que a gente compreenda, né, que as dificuldades, elas fazem parte da nossa evolução, que Jesus vai estar sempre disposto a nos auxiliar, mas é importante que a gente faça a nossa parte, né, mantendo a nossa tranquilidade e fé. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.